Voltamos. Adriana, a gente respondeu você? Eu não lembro. Você tinha botado uma questão lá no início, mas a gente fica falando, né? A gente às vezes deixa passar. Qualquer coisa pode mandar pergunta, tá, gente? Pode perturbar. Esperar o Mauro entrar aí. Então, não respondeu, né? Pergunta de novo que a gente vai te responder. Falei, gente, a gente é aquariano, relapso. Tem que dar um jeito nisso. Ó, Laísa, Jader, Lúcia, esperando ansiosa a live que vai debater folclorismo e cultura popular. Acho que pode ser o próximo assunto, hein? Vou falar com o Mauro pra gente debater isso. Obrigado, Maria, valeu. Já tava conversando com o pessoal aqui já. Voltei com cerveja nova, gelada. Muito bom, muito bom. Pessoal, a Lúcia tava propondo a gente fazer o próximo tema sobre folclorismo e cultura popular, Pode né? ser. Acho bacana. Eu Mas tem acho uma ela. fila aí, né? Tem uma Tem fila de uma assunto fila. aí. Tem uma Tem fila uma de fila. assuntos. Vamos. Galera tá pedindo, Vamos. inclusive pode continuar pedindo, galera, sugerindo temas, acho que ajuda bastante. Eu acho que isso é legal para, enfim, para ser essa troca, né? Eu acho que isso é importante. Como falou. Também das baterias e a salvaguarda tem ficado na mão dos mestres, Aí, mas eles Fred. são sujeitos culturais. Saúde, Fred. A propósito do que é de dentro ou de fora. Essa coisa de dentro e de fora é complicado, né? É muito complicado. Por exemplo, se a gente se colocar como exemplo, né? Se a gente pensar a nossa própria posição é complexa. Qual é a nossa posição no campo? De uma estrutura que a gente está inserido desde que nasceu. Então, assim, nós somos de fora, nós temos esse distanciamento do objeto. Não necessariamente, né? E isso não é um impedimento também. Existem formas de se fazer pesquisa mantendo a cientificidade sendo de dentro. Então, assim, essa questão de dentro e de fora, pensando no carnaval, é muito complexa. É. Inclusive, muitos dos caras que eram de fora e foram estudar carnaval foram absorvidos pela estrutura. Se transformam em pessoas de dentro. Então, assim. Não, isso não só no carnaval, mas Uhum. você teve uma leva na década de 30 e 40 de estudos sobre o candomblé, de pessoas que vinham de fora do país para estudar sobre candomblé, né? Você tem o Tilandes, o Pierre Berger, por aí Exato. vai. Uhum. Né? Enfim, Eu muitas ia dessas falar pessoas isso, fizeram. como isso é exato, como isso é comum na antropologia da religião, por exemplo, né? É, Vários antropólogos estudam religião e no final da vida se convertem. O Sérgio aqui está falando, inclusive nosso jogador, até os jogadores também participam. É isso, né? São as pessoas do universo, do mundo do samba, são tão completamente inseridos na lógica do carnaval. Então, assim, de participar, de serem absorvidos por esse universo magnético, né? e de formas totalmente diferentes, né? Eu acho que isso que é um Sim. ponto interessante. A forma com que eu vou me inserir no samba é totalmente diferente com a que outra pessoa vai inserir. Agora, o que a gente acredita e o que a gente defende enquanto sambista, né, e tal, é que existem formas e formas de entrar. É aquela célebre frase, né? Você tem que saber entrar e tem que saber sair. Então, por exemplo, algum ator que nunca viu samba resolve, sei lá, fazer parte de uma escola de samba, fazer parte de uma bateria, enfim. E aí isso tem de montão, tem de montão. A Tem. pessoa ela começa a ir, né? Ela vira a escola de samba de coração, né? Ela vai virar Salgueiro, Vila Isabel de coração, vai ir todo ensaio. Do nada ela some, né? Porque você não tem nenhuma conexão com aquilo. E aí eu Uhum. acho complicado, porque você tá
lidando a escola de samba não só como um meio de convivência, mas ela também é um meio de cultura popular, é um meio de tradição. Você tem códigos e você tem regras ali naquele espaço. Exato. Então, quer dizer, Valores a serem respeitados, enfim. E é isso, né? Participar de uma escola de samba é construir um conjunto de relações com pessoas, com valores, com ideias, com uma determinada memória que é ali acionada nos espaços da quadra, enfim. Quando aquele conjunto está ali reunido, enfim. E esse saber entrar e saber sair é fundamental, né? que é um saber, que é um chavão né, popular, sabe, que a gente diz em casa, que a mãe sempre diz para você, mas acho Uhum. que se aplica muito bem a qualquer coisa, né? Principalmente É, o é. samba. Tem aquele verso do Noel que eu gosto muito, né? Batuque é um privilégio, ninguém aprende samba no colégio. Então, assim, esse conjunto de saberes também não está institucionalizado, formalizado em nenhuma regra, em nenhum código de conduta, se aprende pela vivência. O samba é uma cultura, né? Então, Exatamente. é exatamente isso. Como você precisa vivenciar para aprender, para entender e para dominar esse amplo conjunto de saberes, de conhecimentos, enfim. Boa noite, Thiago. Boa Thiago, noite. meu amigão. Vamos voltar pro Vamos, já Irã? deu para uma galera chegar. Então, assim, eu acho que o Irã, dentro daquela ideia que a gente estava falando, da ligação dos partidos de esquerda, mais especificamente do PCB, com as escolas de samba e com o movimento do samba em geral, tem o livro da Valéria Guimarães que chama O PCB Cai no PCB cai no Samba, samba. Excelente. né? Excelente Muito esse livro. bom. Uhum. Eu comprei uma das edições assim num sebo, Tem tá toda PDF na molhada. internet. A formatação é ruim, mas ele tem disponível em PDF na Ah, é? internet. Tem. Ah, maravilhoso, muito bom. E é muito bom que a Valéria vai mostrando a maneira com que as escolas de samba, elas não só foram cooptadas, mas elas negociaram uma relação com a escola de samba. Amiga, o Anderson Lopes aí, o Big, coreógrafo da Big, né? Vigário, também está Uhum. presente. Tá aí. É sua amiga, Big. Pô, elogia ela, eu adoro esse livro, Trabalho é muito excelente. legal, Uhum. muito bom. E enfim, e aí eu acho que nessa década de 60, de 50, você tem uma percepção sobre o que é essas escolas, sobre o que são essas escolas de samba, né? E principalmente uma intenção e uma vontade de determinada elite intelectual, de uma determinada parcela da intelectualidade, né? E aí você tem tantos jornalistas, memorialistas, folcloristas, de dizerem, olha, as escolas de samba elas devem ser isso aqui, né? Uhum. Devem pertencer a essa formatação. Rapidinho, o Sérgio está perguntando o nome do livro. O nome do livro é O PCB Cai no Samba. Tem um subtítulo que eu não lembro. Eu acho que fala do período, né? 40, 40 e tal. Tem um subtítulo que eu não lembro. Mas é O Ele PCB não Cai está no aqui. Samba, o nome do livro. Isso que o Vinícius está falando é muito interessante, da gente entender desse interesse da aproximação das escolas de samba com o Partido Comunista, né? A gente está falando aí num período na década de 40, em que brevemente o Partido Comunista fica na legalidade, então Prestes é eleito senador com recorde dos votos depois da prisão, enfim. Então, tem uma tentativa de aproximação de um Partido Comunista que era popular nesse contexto, né, no Brasil, com as escolas de samba entendidas como manifestações da cultura popular do Brasil. Então, é uma tentativa de aproximação de um povo que está produzindo uma cultura entendida como nacional popular, ideia vigente, né, do Partido Comunista à época. O Prestes chega a ser enredo da Lira do Amor, se eu não me engano. Paulo da Portela faz um samba. Então você tem uma aproximação muito grande das figuras que estão dirigindo a União Geral das Escolas de Samba, que era a entidade que organizava as escolas de samba à época do Partido Comunista, entendendo que determinados valores do que é a cultura, do que é o nacional, estavam representados pelas escolas de samba, que continuavam sendo associações comunitárias periféricas, dos morros, dos bairros periféricos da cidade. Então isso interessava ao partido, ao mesmo tempo que interessava às escolas de samba. Ter uma locução, uma participação política. As escolas de samba sempre negociaram, existem porque negociam. Então, Exatamente. se você tem naquele contexto o Partido Comunista emergindo como uma força na sociedade, interessava para as escolas de samba ter uma interlocução com as figuras do partido, com esse partido, enfim. E aí... Fala, Vinícius, desculpa.
Não, eu lembrei de uma coisa aqui agora. O Irã Araújo, quando ele chega na Imperatriz na década de 60, ele contou lá na pesquisa que eu fiz que ele levava peças de teatro, né, para ensinar as pessoas o que era a esquerda, o que era o comunismo, e por aí vai. Então, quer dizer, você tem uma intenção, pessoal do Mais Carnaval aí, ó, um abração, uma Então aí, né? cervejinha aí pra Cerveja gente. para eles. Então, o Irã Araújo, ele ensina, essa esquerda, né, essa intelectualidade, tinha uma intenção de mostrar, né, o que é um determinado projeto político, né, Uhum. para aquele povo. E as escolas de samba, elas eram um mecanismo de maior acesso, de mais fácil acesso De a aproximação. esses morros, de aproximação, Exato, né? E exato. aí eu acho que o Irã, ele vai escrever o livro com a Mauri nesse contexto de organizar o que eram essas ideias, o que era uma escola de samba. Que eu acho E que que eu aí que acho, tá. só para eu não esquecer, que eu acho muito importante falar, vocês falaram, enquanto eu saí, que a ideia da próxima live é falar dos folcloristas. Em determinado momento no final do livro, o Irã e o Amauri vão apontar como os folcloristas trouxeram aspectos negativos para o que são as escolas de samba. Então, assim, ele vai determinar que no carnaval, os folcloristas, para ele, de certa forma, são Pamplona também. São determinados intelectuais que a gente pode ler na mesma chave que leria o próprio Irã. Então, assim, o Uhum. Irã está defendendo uma posição também, que é uma ideia muito clara do que ele acha que é a escola de samba, e a gente pode falar o que tem de arrogância nisso, o que tem de uma figura externa chegar numa determinada estrutura para dizer o que ela deveria ser. Isso é uma coisa. A outra é como ele aponta para determinados fatores que contribuiriam para que essa estrutura se perdesse. E como ao longo do tempo, ele sempre teve dentro dessa estrutura nesse desenvolvimento que acabou por culminar nessa estrutura de mega espetáculo, boom das escolas de samba, enfim. Todas as teses que ele vai colocando ao longo da vida vão se confirmando, olha. E ele entendia aquilo como perigo, mas ele é uma figura tão contraditória que a gente pode pensar como ele foi uma figura ativa na construção daquilo que ele entendia como um problema, que era a escola de samba se Uhum. tornar um grande evento, que se tornou. E ele teve lá o tempo todo colocando a sua É. intelectualidade, o seu trabalho, enfim. É uma figura central para a gente pensar o desenvolvimento do carnaval, da história do carnaval, das escolas de samba do Rio de Janeiro, né? Às vezes a gente fala Eu, carnaval, parece que carnaval carioca é tudo, mas assim, pensando nas escolas de samba do Rio de Janeiro, ele é fundamental para confirmar um modelo que ele se opunha. Então é contraditória a sua presença. o que eu acho legal do Irã é que tem algumas passagens dele, assim, da biografia dele, que eu acho muito legais, que faz a gente pensar. Eu acho que a primeira é esse contato dele ligado ao PCB, né, na Imperatriz, né, que ele vai se assumir comunista e que vai tentar incultar um modo de pensamento dentro de uma escola de samba, como um projeto político. Né? E isso acontece na década de 60. Isso é uma coisa. E aí na transição de governo civil para governo militar, né? Entre 60 e 64, quando ele já pega o iniciozinho do governo militar. Bom, esse episódio eu acho interessante, e aí ele sai da Imperatriz em determinado momento, no início da década de 70, e ele vai para Portela, né? Cooptado pelo, Pelo Nelson de Andrade, que saiu do Salgueiro e pelo, foi para Nelson, Portela. pelo Nelson de Andrade, isso, Que exatamente. saiu do Salgueiro e foi para Portela. É, Só uma coisa rapidinho, Vinícius escreveu um artigo, que está na TCAP, se eu não me engano, que fala dessa entrada do Irã na Imperatriz, que é muito interessante, que ele vai colocar... Tem duas coisas que eu acho muito interessantes assim no artigo. A primeira é de falar como o Irã vai para a Imperatriz através do Departamento Cultural para desenvolver enredos. Então, assim, é através do desenvolvimento de enredos que a gente vai propor para esse conjunto escola de samba uma visão do que é a cultura nacional. Isso é uma coisa extremamente, naquele momento, numa tentativa de rivalizar com a escola que está surgindo como modelo, que é o Salgueiro, onde você tem também um surgimento de uma outra proposta narrativa que está focada na figura de um indivíduo, Pamplona, depois o Arlindo, enfim, que é o carnavalesco que está surgindo. Então, como o Vinícius até fala isso no artigo, como isso seria uma contraposição entre uma ideia de cultura baseada num projeto individual e uma ideia de cultura, de narrativa, de escola de samba em torno de um projeto coletivo, né? Construído a partir dos departamentos culturais e tal. E como o Irã constrói isso a partir de uma perspectiva de valorizar a cultura nacional, valorizar esses elementos de cultura negra que estão ali colocados no carnaval, enfim.
como um projeto coletivo. E quando ele chega na Portela, ele se torna a resistência que existe a ele, é a mesma resistência que ele tinha ao que o Pamplona estava fazendo no Salgueiro. Então, assim, ele chega na Portela para, vindo de fora, construir enredos, ele se torna o profissional, o intelectual que vem de fora para dizer para aquele coletivo de gente preta do subúrbio o que eles vão dizer, o que eles vão fazer. Então, como isso também é contraditório. Assim, dentro da Imperatriz era uma estrutura específica, uma escola de bairro. Que a gente pensa a Imperatriz hoje, a quadra mais perto do Morro do Alemão, enfim. Mas a Imperatriz é uma escola que surge como uma escola de bairro, né? Uma escola que não necessariamente ligada à condição do morro, tem uma tradição, enfim. O Vinícius escreveu sobre isso, pode falar melhor do que eu. Mas como é diferente, ele vai chegar logo na Portela, maior campeã do carnaval, enfim. Se a gente está falando de 71, em 71 a Portela já tinha 20 títulos. Não é isso? Exatamente. 84, 2017, 22 menos 2, 20 é isso, né? Então já tinha 20 títulos do carnaval. E a Mangueira, que era a segunda, devia ter 10 na época. Então, assim, chega na Portela, com toda a sua tradição, com toda a sua história, e ele se torna um invasor. E ele se torna um invasor e o papel dele era construir enredo. Era fazer narrativa de enredo. Então, isso coloca pra gente a discussão de como construir a narrativa de uma escola de samba é algo importante. E isso é um papel de um indivíduo ou de uma coletividade. Acho que esses são debates que perpassam o que a gente está discutindo em todas as aulas. Sim, e tem uma passagem no trabalho importante, que é sobre o Candeia, a experiência lá do Quilombo, do Grande Quilombo, que é, se eu não me engano, da Gabriela. Não sei se a Marta está aí ainda, mas Marta Gabriela Bucácio. Isso. Uhum. E aí tem uma passagem que ela conta que é muito legal, que exemplifica bem essa tensão dentro da Portela, né? Porque o Candeia, ele vai se intitular como o autor do enredo do Iluayê. 72. Né? Que é 72. Uhum. E aí, a saída dele da Portela, inclusive, vai ter um grande componente por uma briga pela autoria desse enredo, porque o Irã Araújo vai assinar o enredo, como se fosse dele o Candeia tivesse participado. Na verdade, o enredo seria uma narrativa do Candeia. Então, como essa narrativa de autoria do enredo vai gerar essa cisão, né, do Candeia. Do Candeia, sim. E vai... E assim, para longe de mim tentar discutir e resolver essa treta aí que tem 40 anos, mas se você pega a linha dos enredos do Irã, da Imperatriz e na Portela, e pega o que é o Iluayê, parece muito provável que seja um enredo de autoria do Candeia. Né? Sim. E os enredos que ele vai fazer antes e depois na Portela, e que ele vem fazendo na Imperatriz, Martim Sererê, França Europa Bahia, Brasil Flor Amorosa das Três Raças, na Portela, Lá em Três Tempos eu acho que é dele, enfim, Pixinguinha, enfim, são enredos que têm uma cara completamente diferente. Então é bem capaz, possível, provável que de fato seja o enredo do Candeia. Mas aí a gente discute intelectualidade, a gente discute a noção de autoria. Quem é Exatamente. O Candeia dentro de uma estrutura naquele momento, de assinar um enredo. Dentro desse contexto, escolas de samba estão se tornando profissionais, você tem a inserção de figuras das escolas de belas artes, você tem uma profissionalização dos enredos, dos desfiles, dos materiais, enfim. E aí pensar que um compositor tradicional da escola assinaria um enredo, naquele momento, naquele contexto, em 72, já parecia um ponto fora da curva. De como isso é um apagamento da noção de intelectualidade. Aí a gente entende a questão de lugar social, né? O Irã Araújo era médico, branco, branco, pertencente a um determinado lugar social, e o Candeia era policial, negro, e estava, enfim, falando para um outro nicho, para um outro público. Né? Então, compositor, né, Vinícius? Compositor. Se a gente lembrar o debate da aula passada, como a gente está falando num contexto em que o compositor está perdendo a sua centralidade na escola de samba. Está perdendo a ideia da sua importância, da sua intelectualidade, da sua forma de pensar o que é o carnaval, o que é a escola de samba. Isso está sendo descentrado, na realidade. Então, é justamente nesse contexto que isso acontece. Exatamente. E aí, assim, eu acho que tem uma outra chave do Irã que é legal da gente pensar, que é esse intelectual que também vai começar a pensar sobre a memória das escolas. Né? Porque, veja, a escola de samba criada na década de 20, década de 30, começavam a ter seus fundadores,
né, as pessoas que fundaram as escolas, esses fundadores começavam a morrer, né, de alguma forma. E aí o Irã, ele vai vai começar a ter uma participação na Associação das Escolas de Samba, né, que na época era quem Presidida pelo organizava, Amaury Jório, exato. presidida pelo Substitui, Amaury, exato. Amigo de isso, longa data. amigo, e vai começar a pensar essa manutenção da memória das escolas de samba. Então, Uhum. essa iniciativa, ela vai originar o que a gente hoje conhece como Centro de Memória da Liesa, que está, né, disponível hoje, com um acervo que foi criado naquela época e é gerido Uhum. pelo filho do Irã Araújo. Uhum. E aí, essa iniciativa... Inclusive, Vinícius, pensa... vale a pena dizer, porque tem uma galera que pesquisa carnaval, que está acompanhando a gente, que é subutilizado, né? Eu acho que a galera devia conhecer, ir lá, inclusive como forma de valorizar o trabalho, né? Que já existe. Você tem um Sim. conjunto gigantesco de filmes, livros, registros, enfim. Conheçam, quando isso tudo passar, óbvio, dentro das condições possíveis, o Centro de Memória da Liesa tem que ligar para agendar uma visita, enfim. Mas tem muito material de qualidade para a galera que pesquisa carnaval de escola de samba. Sim, e eu acho que essa iniciativa também está dentro dessa ideia que a gente falou do movimento folclorista, né, de uma esquerda de tentar preservar esses valores do samba que estão se perdendo, mas que a gente pode falar né, na aula que vem, se a gente for falar do movimento folclorista e tal. Mas que, enfim, que destaca o Irã como esse intelectual, né, que não está na academia, que está fora da academia, mas que está pensando ali o que deve ser a escola de samba, o que a gente deve guardar, o que a gente deve descartar. E aí, voltando a falar dessa ideia de pensamento social, tem uma passagem do Irã, que é um vídeo que está no YouTube, vocês podem ver. Se digitarem Irã Araújo no YouTube, vocês conseguem ver. Em que ele vai rechaçar o Edson Carneiro sobre o Congresso Nacional do Samba. Ele vai falar assim, fizeram o Congresso Nacional do Samba, mas aquilo não tinha nada a ver. Aquilo tinha um aspecto muito saudosista. A escola de samba precisava evoluir. Né? E essa evolução... Vinícius, acho que vale a pena explicar o que é o Congresso Nacional de Samba, né? Sim. Produzido pelo Edson Carneiro, década de 60. O espaço, acho que o primeiro foi na cidade de Santos, né? Em São Paulo. Um espaço em que se reuniram pensadores, uma boa parte dessa galera, inclusive o movimento folclórico, enfim, para pensar, tentar sistematizar ideias sobre o que é o samba, o avanço do samba. A gente está falando da década de 60, um outro Brasil, um outro cenário, para produzir teses, discutir, debater sobre o que seria o samba, o avanço do samba, caminhos, problemas, perspectivas, para um grande congresso nacional para discutir o samba como essa cultura nacional que está passando por... Já está no momento de afirmação como legítima música nacional, dentro daquele projeto de afirmação da identidade, mas era uma tentativa de reunir pensadores, pesquisadores, sambistas para pensar os rumos que estavam ali colocados, né? Isso na década de 60, se eu não me engano, o primeiro é de 62, 63, não me engano. 62, acho que 62. Às vezes eu erro na data. Mas, assim, essa iniciativa do Congresso foi importante para você organizar uma maneira de você pensar, né, a cultura do samba. E aí eles vão lançar um documento chamado Carta do Samba. Carta do Samba. Essa Carta do Samba está disponível aí na internet para quem quiser procurar. E ela vai defender que dentro do Congresso foram tiradas algumas diretrizes sobre quais eram as características do samba que deveriam ser mantidas e as características que deveriam ser abolidas, né? Desculpa, dessa tipo de samba, né? E aí a gente volta lá no início da aula sobre essas diferentes narrativas sobre o que é a escola de samba. A gente entra mais uma vez em disputa, né? Numa ideia de disputa sobre o que são as escolas de samba. Porque, veja, o Irã Araújo, que também estava escrevendo nessa época, na década de 60, vai lançar o Vida, Paixão e Sorte com a Amaury, ele vai dizer que o Congresso Nacional de Samba era uma ideia saudosista e a escola de samba precisava evoluir. O que era esse evoluir para o Irã Araújo? Era conectado a uma ideia do desfile começar a ser aberto ao público, né? Começar a ter cobrança de ingresso com arquibancada. Que é justamente o que está acontecendo na década de 60.
Começa a transmissão Exato. na televisão, começa a se montar arquibancada e cobrar ingresso. Então, é justamente esse início desse processo de profissionalização, a gente pode pensar nesse sentido, que está ocorrendo, né? E ele vai ser um intelectual indefeso nesse sentido. Exatamente. O Rogério está perguntando se o Congresso do Samba combatia outros gêneros ou discutia os rumos do samba. Só discutir os rumos do samba, mais especificamente. Era uma questão autocentrada, né? Mas eu acho que é legal pensar o Congresso Nacional de Samba numa chave mais ampla, assim, né? De pensar o movimento folclorista, pensar, debatendo a cultura popular da época, né? Sobre o que eles consideravam a valorização do nacional. É isso. Valorização do nacional, né? Então, assim, o Congresso Nacional do Samba foi feito para discutir samba, mas você tem outras iniciativas que não são congressos, mas são iniciativas de pensar o candomblé, de você pensar a festa junina, de você pensar o papel da figura do boi, né, dentro da cultura nacional. Você tem outras também que estão ocorrendo assim nesse período, exato. Que estão ocorrendo. E, enfim, e aí acho que esse papel do Irã nesse momento é um papel muito complexo e acho que muito articulador de um modelo de escola de samba que vai se consolidar um pouco mais tarde, que vai culminar com a criação da Liesa em 84. Né? Porque você tem, né, uma figura, um intelectual dentro de um determinado modelo que vai defender que a escola de samba. E aí veja a diferença, que a gente não está falando mais de samba, como o Vagalume falava, ligado à favela, ligado ao morro, ligado à cultura negra. A gente está falando de uma escola de samba que deveria ser conectada à espetacularização, à gravação do LP, à venda de ingresso, né, ao televisionamento. Né? Então é um intelectual voltado para isso. Né, que, enfim, que é reconhecido, que tem livro, todo mundo reconhece ele como intelectual. E, ao mesmo tempo, você tinha um Candeia, compositor, que entendia a escola de samba enquanto parte de um complexo do samba, né, como um complexo de saberes, um complexo de valores, conectados à cultura negra, conectados ao morro, à favela. A uma ancestralidade. A uma ancestralidade. Também vista nesse período, mas que acaba sendo deixada de lado. Que essa visão acaba sendo escanteada por uma valorização de um determinado modelo de samba e de escola de samba. Exato. E o Irã, ele é tão contraditório que ao mesmo tempo que ele talvez seja o principal intelectual desse processo de espetacularização do carnaval, assim, pensando dentro, né? Porque na década de 70 ele vai trabalhar na Associação das Escolas de Samba. E quando se funda a Liesa, ele está lá desde o primeiro momento. E desde quando é fundada a Liesa até a morte dele, ele tem o seu cargo de diretor da Liesa. Então ele é um intelectual orgânico dessa forma de carnaval espetacular. Isso é uma coisa. Exatamente. Mas nesse livro ele está apontando, inclusive, como o profissionalismo, como a necessidade do dinheiro, como a espetacularização da coisa fossem aspectos negativos. Como ele é uma figura contraditória. Como ele acabou ajudando a construir um modelo que ele mesmo, em determinado momento, como intelectual, reconhecia como um modelo equivocado, que prejudicaria, que andaria contra os interesses autênticos do samba. Então, na década de 70, representando a Associação das Escolas de Samba, ele vai para o Congresso do Samba defender uma tese lá do boom das escolas de samba, inclusive apontando como, olha, isso é perigoso, cresceu demais. E peraí, mas ele é o cara que está defendendo esse crescimento, que está dentro das escolas de samba, da associação, ajudando a estruturar o crescimento, ajudando a transformar as escolas de samba a conquistar a hegemonia da folia, de certa forma. Então, as escolas de samba em determinado momento foram muito eficazes numa determinada estratégia, e só de falar que a estratégia reconhecer que tinha uma intenção de que isso acontecesse, de se consolidarem na hegemonia do carnaval brasileiro, de certa forma. Então é impossível pensar em carnaval no Brasil e não pensar em escola de samba. Está muito claro que nós temos o carnaval, uma festa plural, nós temos uma diversidade cultural gigantesca, existem carnavais brasileiros, existem Brasis, na realidade. Mas é impossível pensar no carnaval brasileiro sem pensar no fenômeno das escolas de samba, porque elas foram eficazes em sua estratégia de conquistar uma hegemonia da folia. Durante determinado período histórico,
o crescimento das escolas de samba conseguiu, inclusive, lógico que tem diversos outros fatores sociais, políticos e econômicos relacionados, mas conseguiu suplantar o carnaval de rua, os blocos, que durante muito tempo declinou. Então você tem uma forma de organização, de brincar o carnaval, uma forma de organização social, que são as escolas de samba, que são extremamente relevantes para compreender o Brasil. Acho que, de certa forma, o que a gente está defendendo é isso, assim, desde o início. E elas não chegariam nessa posição se não tivesse um projeto. A grande questão é, as escolas de samba não chegaram a essa posição, tudo não aconteceu por acaso. Existe um projeto. E talvez o Irã Araújo seja um dos grandes artífices intelectuais desse projeto. Sim, e acho que, né, para a gente meio que arrematar, esse lugar intelectual que a gente fala lá do início do século XIX, né, que é um lugar letrado, que é um lugar branco, que é um lugar das camadas médias, ele acaba sendo um lugar muito reservado e muito presente até hoje dentro da discussão sobre o que é samba, né? E aí você vai ter, depois do Irã Araújo, você vai ter o Sérgio Cabral, né, que é visto também como essa figura, né, de articulação dentro das escolas de samba, que era amigo do Cartola, amigo do Nelson Cavaquinho, estava transitando no Zé Cartola, no Teatro Opinião, né, e que em determinado momento escreveu um livro dizendo as escolas de samba do Rio de Janeiro. Então, assim, eu estou são formatando as escolas de samba dizendo são que isso, né? E aí eu acho que isso abre, enfim, já daria uma outra aula, um outro debate, mas acho que fica a reflexão sobre, né, quem é esse intelectual, quem é esse cronista, quem é esse jornalista hoje que pensa e formata sobre o que é a escola de samba, o que a escola de samba deve ser. Uhum. Enfim, o que esse intelectual, esse jornalista, né, pensa e diz sobre o que é o samba, na verdade. Eu acho que o que está em jogo é essa construção de narrativa, né? Essa construção de uma narrativa sobre. Eu acho que é isso que a gente tem que pensar para trazer esse debate para hoje. Isso é muito importante. Eu acho que vou responder o Sérgio. O Walter comentou aqui, só para eu não me perder no que você falou, mas de pensar também como se é possível que algum intelectual, dependendo de quem seja, qualquer trabalho, se torne capaz de dizer o que é uma escola de samba, do que é um conjunto, uma associação comunitária, recreativa, com uma tradição secular, que se produz e se reinventa criativamente, ano após ano, de falar o que ela é, o que ela deve ser. Então existe uma pretensão intelectual, às vezes, de tentar explicar a realidade, que encaixota, que resume, mas quem somos nós para explicar o que é uma realidade tão complexa quanto uma escola de samba? Talvez nem os intelectuais de dentro, e aí pensar os de dentro mesmo, talvez nem o Paulo da Portela pudesse ser capaz de sintetizar o que é a Portela, o que era a Portela do seu tempo. Por quê? Porque é um conjunto de relações, uma associação que tem valores, regras, condutas, hábitos. Então, para muito além da capacidade humana de sintetizar em palavras. Então, assim, a ideia de que o intelectual pode chegar e dizer, uma escola de samba é isso, e deve ser isso. Tudo que foge está errado, está certo ou errado, imputar valor nesse sentido é completamente equivocada. Na realidade, a gente pode chegar aqui e dizer, as escolas de samba surgiram desse jeito. Tinham essa tradição e está acontecendo isso, fazer um debate em cima disso. Isso é uma coisa. Mas chegar para uma organização de cultura popular que tem uma determinada historicidade, uma ancestralidade, que caminha em seu rumo próprio de resistência criativa, enfim, e imputar valor e dizer deve ser isso ou deve ser aquilo, é completamente equivocado. Na realidade, é anticientífico, é antiprodutivo. Sim. Quem somos nós? Então, assim, e tem gente por aí ainda hoje, intelectual aí, tentando sintetizar, a escola de samba é isso. Quem mandou, quem diz? Sou eu. Baseado na sua legitimidade, no seu conhecimento, nos seus diplomas, enfim. Mas isso é completamente equivocado, porque na realidade a gente está falando de entidades da cultura popular que são vivas, que se transformam, que se reinventam, que produzem a si mesmas. Eu acho que é por aí. E que são complexos, né, Mauro? Que assim, complexos. Não é nem o samba, nem a escola de samba são uma coisa só. Né? Eu acho que
o samba e as escolas de samba são muitas coisas ao mesmo tempo. Eu acho que a grande questão é essa, né? Como é que a gente enxerga essa pluralidade do que é uma escola de samba, né? Sendo ao mesmo tempo uma manifestação de resistência cultural com base social negra e ao mesmo tempo um espetáculo vendido para a Suíça, né? Uhum. Como isso convive ao mesmo Como o maior tempo. espetáculo da Terra. E convive. E a grande questão é que convive. Exato. Com Independente das problemas. nossas contribuições intelectuais, lógico que existem problemas, mas convivem. Existe. Funciona desse jeito. O Sérgio falou aqui um pouquinho atrás, Vinícius, para recuperar, que a ambivalência entre tradição e modernidade talvez se expresse de maneira mais tensa nas baterias. E eu acho que faz sentido também pensar nessa questão, né? Como nas baterias você tem esse debate, esse diálogo, essa tensão permanente entre tradição e modernidade. A gente pode pensar em vários aspectos, como chegada de um mestre de fora numa bateria de escola de morro. Isso é uma coisa moderna, que é pensar a escola de samba, a bateria importante é dar nota. Mas você tem uma questão de tradição, né? De relações pessoais, enfim, de você tem uma determinada identidade. Então, alguém de fora pode ser um desrespeito a uma dada tradição. Você tem a questão dos instrumentos, forma de tocar tradicionais, enfim. Você tem todo um debate da outra live. Quando se tirou o tarol da bateria do Salgueiro. Isso não é um debate de tradição e modernidade? Na própria vila, quando o Átila assume... Vem do Império Serrano, exato. Uhum. Né, você tem uma grande questão ali que era um mestre que não era da casa. Né? Uhum. E aí você bota o Alan, que era um mestre lá do morro. A bateria ela se comporta bem, é bem sucedida. E aí você tira o Alan e você bota o Chuvisco, que não era um mestre de dentro. De fora. Né, exato. Que era de fora. E aí também dá outro problema que só se resolve quando o Macaco Branco, que é o mestre de lá, assume. Exato. Então... E é bom pensar isso através de bateria, porque a bateria nos permite pensar a identidade. Porque a bateria da vila, a gente está falando do carnaval, como esse fenômeno espetacular, como as coisas começaram a se parecer, enfim. Mas as escolas mantêm as suas identidades, talvez bateria seja um dos lugares, mais fáceis da gente ver essas identidades, né? Essas diferenças. Então, quando você traz um mestre de uma outra tradição, de um outro lugar, seria um instrução rítmica da escola, né? Enquanto isso é um desafio mesmo, né? Tem alguns comentários aqui. Uhum. O Walter falou aqui que uma chave para se pensar o Irã que ele reconhecia esse processo como inevitável e achava que era melhor com ele por perto do que com aventureiros, né? Épocas talvez de uma esquerda paternalista. Eu acho que talvez tenha razão, a gente tem que pensar, né, sobre isso. O Walter, ele faz o mestrado dele, o Walter, ele é um dos responsáveis lá pela manutenção da memória lá do Cacique de Ramos, um cara que bacana também da Portela. Eu acho que é isso, e acho que é pensar como que uma pessoa complexa, mas que também reúne essas características, né, de ser da esquerda, de pertencer a uma classe média alta, né, de ser branco, como que reúne essas identidades e como isso diz, né, numa conexão com o passado, né, com o passado dos jornalistas e cronistas do século XIX, que formataram uma ideia sobre o que é samba e carnaval, e com uma projeção do presente também, né, e como a gente enxerga esse campo hoje, né, quantos jornalistas a gente tem negros, quantos jornalistas, né, pobres, enfim, por aí vai, pensando e estabelecendo uma narrativa sobre o que são essas escolas de samba, né? E aí eu vou... Travou ou tá funcionando? Eu acho que... Não, tá bom. Eu acho que a gente tem que encerrar, porque daqui a pouco vai cair de novo. Para caminhar para o final. E aí, vou fazer uma pequena provocação nesse sentido, mas para a gente pensar junto, né? É engraçado como tem um monte de comunista de classe média que entrou para as escolas de samba tentando valorizar o discurso nacional e ajudaram, na realidade, a inserir cada vez mais as escolas de samba na lógica da indústria cultural, né? Então, assim, a gente pode pensar no Irã e pode pensar no Pamplona, como duas faces da mesma moeda. Então, assim, pessoas de esquerda que tinham uma determinada ideia do que era, de que escola de samba era cultura nacional popular,
cultura negra que precisava ser valorizada, respeitada, enfim. E a sua ação no universo da escola de samba, de alguma forma, a ação dessas figuras ajudou a inserir cada vez mais as escolas de samba na lógica da indústria cultural. Então, assim, como o trabalho do Pamplona foi fundamental para a escola de samba se tornasse um formato televisivo, talvez um formato visual espetacular. Como isso demoraria mais tempo, porque viria outro e faria. Mas como isso demoraria muito mais tempo para acontecer se não tivesse existido um Pamplona no Salgueiro, se não tivesse existido um Irã Araújo na Associação das Escolas de Samba, na Portela, na Imperatriz. Como esses comunistas de esquerda da década de 60, que atuaram no carnaval querendo valorizar o discurso nacional e popular, contraditoriamente, ironicamente, acabaram ajudando a transformar a festa nessa festa da grana. Sim. Tem assim, para já caminhar para o fim, tem um texto que saiu na revista do Museu do Samba agora, que eu fiz também um artigo lá sobre a conexão do samba e da academia, né? Como que sambistas entram na academia e propõem novas visões, novos discursos. Então tá na revista do Museu do Samba, pode ver no Instagram do Museu do Samba, no Facebook, né? Tá disposto lá. Mas tem um artigo lá muito legal, que é da Marta Abreu, que estava aí há pouco, que fala sobre essa distinção entre cultura popular e cultura negra. Cultura negra. É muito legal a gente pensar nessa chave, que mostra como que essa visão desses intelectuais de esquerda que a gente tem falado aqui, como é a visão desses intelectuais enxergar o samba, por exemplo, enquanto uma manifestação de cultura popular, né? Acabou deixando de lado enxergar o samba como cultura negra. Pode parecer que não tem diferença, mas tem uma diferença muito grande nesse conceito, né? Então, que o nacional foi desafricanizado, né? Exatamente. Então, tem muita coisa aí pra gente debater nesse sentido. Né? Eu acho que falamos isso, né? muito hoje, né? Hoje foi legal. Bebemos bem também. Foi legal. Bebemos bem. Competindo com o Bolsonaro. Hoje foi foda. Agora que eu vou saber a merda que aconteceu. Vamos ver. Enfim, tudo sempre. Ó, a galera já tá cantando Boni aqui nos comentários. É sinal do final mesmo. Aí é fim de festa. Aí realmente, ó, acabou. Aí já deu. Melhor samba da última década. Galera, obrigado pela presença mais uma semana aí, pelos comentários, por participarem, por ajudar a gente a levar. Espero que esteja sendo tão legal para vocês como tem sido pra gente. Semana que vem a gente está aqui de novo. Enfim. E pensando em novos temas, quem tiver ideias, quiser sugerir temas aí, fiquem à vontade sempre. Tá sendo um prazer pra gente, né, Vinícius? E aí retomar o que a gente falou lá no início, que as outras lives, essa também vai certamente, ficam salvas como vídeo de GTV, vão pro Instagram do Vinícius, né? E aí, quem quiser assistir, perdeu um pedaço, perdeu o início, você está falando que perdeu o início da live, vai virar um vídeo no IGTV, no Instagram lá do Vinícius. E aí vocês podem comentar. A gente pede ajuda de vocês para divulgar aí para semana que vem, enfim, para que o debate seja cada vez melhor. Estamos aí, contem conosco, se cuidem. E é isso, né? É isso aí, também. Assim, Sextou. Enfim, muito feliz de fazer essa live, né? Muito legal. Debater, né, assim, de uma maneira muito, muito leve e de tentar trazer problematização, né? Que eu acho que a gente não pode tomar as coisas como verdade nunca, né? Eu acho que sempre que a gente puder problematizar uma coisa, isso é importante. Então, acho que a gente está sempre tentando problematizar. Não somos donos da verdade, muito pelo contrário. Não queremos ser donos da verdade. A gente quer que vocês venham e que vocês debatam e que vocês contestem. Eu acho isso importante para a gente tentar, acho que nessa perspectiva principalmente nova, que a gente tem de vários sambistas como eu, como o Mauro e outras pessoas que fazem parte do samba, desse cotidiano das barraquinhas que a gente fala, de estarem no espaço acadêmico, de estar pegando esses dois pontos de vista, né? Esses dois debates. Então, duas formas de construção de conhecimento, né? Então a nossa ideia é essa, nada fechado. E é isso. Está recebendo aqui mais isso que eu ia falar. Né? Galera, como não fica salvo na live, galera que está sugerindo o tema, se puder, pode mandar por mensagem para mim, para o Vinícius no Instagram,
porque ideias de temas ajudam, né? Já surgiram várias legais, linha histórica dos enredos, acho que é sensacional. Bateria, o Sérgio falou, o Binho falou também, eu acho que é muito legal. Tinham mandado, Vinícius, comentado na foto quando eu divulguei essa semana pra gente falar sobre harmonia, né? Que é um quesito que às vezes passa batido e fundamental para entender a escola de samba, que tem a ver com a minha pesquisa de doutorado agora, né? Enfim. Então, pode sugerir, os temas vão ajudar a gente a pensar para definir alguma coisa legal para semana que vem a gente estar junto de novo trocando essa ideia. Maravilha. Então, gente, valeu e até semana que vem. Abraço, galera. Valeu. Fora Bolsonaro, Valeu. se cuidem, fiquem em casa. Até. Isso aí.